Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre alguns artigos em matérias relacionadas com inteligência artificial e a Bíblia, pesquisa histórica, né, da Bíblia, né? Então, em primeiro lugar, eu queria citar aqui ChatGPT. Então, primeira ferramenta que mostra o uso da inteligência artificial. Então, você veja, por exemplo, você pode chegar aqui no ChatGPT e perguntar onde a Bíblia diz por que pede a esta geração sinal? Uma situação bastante comum. Você está numa uma conversa, surge aí uma frase, você lembra daquela frase, não sabe onde é que foi dito, né? Você pode perguntar para ele, aparece em Mateus 12, 39, tá? Então ele te diz onde está a passagem, contextualiza, né? Aí você pergunta assim, poxa, mas eu queria de Marcos, né? Essa passagem se encontra em Marcos. Marcos 8:11. Bom, então essa é uma primeira dica. Outra sugestão, se você é pastor, faça um sermão de Mateus 27:51. O véu rasgado. Aí ele bota a passagem, a introdução, contexto, os termos, significado, praticamente um texto completo sobre isso. Só passei uma passagem só. Conclusão. E praticamente aqui uma palestra aqui. Praticamente aqui um sermão aqui pronto, começo ao fim. Então, esses são alguns exemplos do uso do chat GPT. Bom, outro exemplo, eu tenho aqui, não é exatamente da Bíblia, mas é do estudo de línguas antigas, né? Tem um texto aqui, de um artigo do Guy Gutters. Ele divulgou em maio de 2023, né, o uso de uma rede neural para traduzir textos em acadiano, escritos em escrita cuneiforme. Ele obteve resultados melhores nas sentenças curtas e médias, né? Nas sequências longas, o resultado foi mais, não foi tão bom, tá? Então ele usa sentenças que já foram traduzidas, né? Usa aquilo como um grupo de teste e em cima daquilo ele treina a rede neural dele e depois ele vai testar os acertos no grupo de teste. Né? Ele tem um grupo de treinamento que ele usa para treinar a rede e ele deixa reservado um grupo de teste, que são textos que ele já tem traduzido. Né? E aí ele vai usar aquele grupo de teste para ele saber se ele acertou ou não. Então, essa é uma outra área que a inteligência artificial pode entrar, ou seja, ela começar a traduzir textos que o ser humano teria dificuldade em traduzir. Que ela pode conseguir ter um desempenho melhor do que o ser humano. Né? Pode ter. Né? Mesma coisa que reconhecimento de rostos. Né? Você começou treinando redes para reconhecer rostos e hoje a rede neural ela reconhece melhor que o ser humano um rosto. Né? Terceira área, né? Você mapear a família genealógica de um texto bíblico. Então, você, a partir de um texto, você pega ele em vários papiros e códices, né? E você constrói uma família ali. Da onde que vem? Quem é o texto original? Veio da onde? Quais são as ramificações? Onde é que estão os remanejamentos? As omissões? Retificações? O que que é retificação? Tá? Então, existe aqui um artigo do Carlson, ele fez a genealogia da carta aos Gálatas. Ele chegou no final a diferenças entre o texto final dele, que seria o original, e o texto da edição do Nestle Aland.
a mais significativa textualmente é a emenda que aparece em Gálatas 4:25, né, onde se diz assim: ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Tá? Então, essa referência a Sinai como monte na Arábia, né, ele divergiu da versão que consta lá no Kurt Aland, Nestle Aland, né? Então, a diferença teológica mais significativa entre o texto crítico e esse artigo aparece em Gálatas 2:20, onde Paulo não vive mais pela fé do Filho de Deus, mas pela fé em Deus e em Cristo. A diferença historicamente mais significativa entre o texto crítico e o da edição do Nestle Aland é a mudança de uma única letra em Gálatas 2:12. Em vez de afirmar quando eles vieram, referindo-se a algumas pessoas, a melhor leitura atestada nesse artigo afirma quando ele veio, e não eles. Então, referindo-se a Cefas. No entanto, essa pequena diferença no texto resulta uma compreensão marcadamente diferente. Com a leitura do texto de Nestle Aland, Cefas veio a Antioquia, comeu entre os gentios, mas depois foi intimidado a mudar de ideia. Já com texto crítico deste artigo, Cefas veio a Antioquia sem a intenção de comer com gentios. E é a isso que Paulo se opõe. Então tem aí uma diferença. Então, enfim, essas diferenças foram concluídas com base na inteligência artificial. Tá? Outro item, que é o item quarto, né? É uma análise feita por Mark Bilby sobre o Evangelho de Marcion. Tá? Ele, ele, ele anuncia, né, que descobriu uma solução para o problema sinótico, né, qual a origem dos sinóticos, e restaura o Evangelho perdido de quê? E qual a relação com o quê? Coloca o Evangelho de Marcião como chave para resolver esse enigma. Tá? Então, todas as referências elas estão aqui em anexo. Tá? Outro exemplo aparece no livro dos Mormons. Né? Um estudo aqui mostrou que o livro dos Mormons, tradicionalmente assumido como tendo dois autores, foi o trabalho coletivo de pelo menos 7 autores. Então, o profeta Joseph Smith, lá no século XIX, afirmou que mais de 2 dúzias de pessoas antigas, né, que viveram entre 2.200 a.C. a 420 depois de Cristo, teriam escrito o livro dos Mormons, e que o Joseph Smith traduziu para o inglês. Pesquisadores posteriores que analisaram o livro dos Mormons concluíram que as diferenças entre as seleções apoiavam a alegação de autoria múltipla das origens antigas de Smith. Tá? Esse artigo de inteligência artificial ele faz uma análise linguística do texto e chega à conclusão de que foi uma compilação do século XIX e chega a atribuir o nome das pessoas. Seriam Solomon Spaulding, um escritor de fantasias históricas, Sidney Rigdon, um pregador eloquente, e Oliver Cowdery, um professor em edição. Então, veja, comparando o texto do Livro dos Mormons com o texto dessas pessoas, você vê que os estilos eles se aproximam a ponto de chegar à conclusão de que eles são os autores. Tá? Então, essa questão da análise linguística aparece também aqui no artigo do Wei Hu, que ele analisa as cartas paulinas e ele tenta traçar os estilos, tudo
baseado em computador, né? E ele chega à conclusão que você pode, nas cartas paulinas, separar em 4 grupos, né? Primeiro grupo, Colossenses, 1º e 2º Coríntios, Efésios, Gálatas, Filemão, Filipenses e Romanos. Esse seria o primeiro grupo. É interessante que nesse grupo ele coloca Colossenses e coloca Efésios, que eles tradicionalmente eles não são incluídos entre as 7 cartas autênticas, né? Depois, como segundo grupo, bem diferente desse primeiro, né? A carta aos Hebreus, mostrando um estilo bem diferente. Um terceiro grupo, em 1 e 2 Tessalonicenses. É interessante aqui que ele já coloca 1 Tessalonicenses como a parte, né? E um quarto grupo das cartas pastorais, Tito, Timóteo, 1 e 2. Bom, eu trago aqui um depoimento também do Matthew Brook, que ele vê com ceticismo essas análises de computador. Ele diz assim, não importa quão avançados sejam os métodos quantitativos e estatísticos e quão desenvolvido o modelo de linguístico possa ser adotado, ainda é questionável obter conclusões relativas à autoria dos documentos do Novo Testamento que possam ser decididos com base na análise estatística. Não estou convencido de que uma impressão digital linguística apontando para o autor possa ser encontrada nos resultados de tais estudos. Ao contrário, são capazes de auxiliar na descrição de estilo, ou seja, são exercícios de estilo por números. Então, ele reconhece que possa auxiliar a conclusão, mas ele recomenda que a conclusão final seja do analista humano, né? Então, no fundo, essa que é a grande questão, né? Você traz algoritmos de inteligência artificial que eles vão fazendo análises cada vez mais complicadas e cada vez menos reproduzíveis por um ser humano. E aí, como resolver esse impasse? Você vai confiar na análise do computador cegamente? Ou você vai considerá-la sempre secundária? Isso que é o grande desafio. Você vai transferir a decisão de saber se é autêntico ou não para o computador, porque vai chegar um ponto que a análise vai ser tão complicada que ela é virtualmente impossível de ser corroborada por um ser humano. Então, esse é o grande debate, como ficará essa questão quando esses algoritmos ganharem tal credibilidade que passarem a assumir o controle da decisão. Muito obrigado.